21 e ela quis correr, mas não havia como. A barriga pesada com o bebê havia adquirido uma firmeza e um tamanho portentosos, planetários. Por isso, zigue-zagueou entre os pinheiros cercados de névoa numa carreira desajeitada, suando e com a respiração ofegante. No escuro, com a pulsação latejando atrás dos olhos, era pouco provável que tivesse visto Michael Lindquist segui-la de longe, mesmo que o tivesse procurado. Ele avançava com cuidado, sem pressa, observando por um longo tempo antes de passar de uma árvore para a seguinte. Se o tivesse visto, talvez houvesse ficado surpresa com a sua expressão, com a pequena boca contraída e com os olhos estreitados. Não havia nada de particularmente infantil naquela expressão. Ele a seguiu até a garagem de barcos, mas, quando ela continuou na direção do cais, entrou, e pouco depois havia desaparecido em meio às sombras. Harper desceu vagarosamente os degraus de madeira encaixados no declive arenoso, segurando punhados de algas para se equilibrar. O oceano era uma placa de metal toda cheia de moças, como se houvesse sido castigado por 1000 marteladas. A luz cor de prata do luar piscava nas cristas das ondas. O mar parecia um pouco agitado. Harper não viu o homem sentado no final do cais até ela própria pisar nele e chegar à metade do caminho até o barco a remo. Don Leviston virou a cabeça para trás com um tranco e olhou por cima do ombro. Tinha um balde de aço à sua direita e uma vara de pesca sobre os joelhos. Enfermeira Willows. O que a fez descer quicando até aqui? Indagou ele. Não estava pescando sozinho. Em pé sobre os seixos da praia, Chunky Cargill segurava outra vara enquanto sua espingarda repousava nas pedras atrás de seus pés. Cargill semicerrou os olhos para eles com um ar intrigado. Pai Sorey acordou. Você consegue sair? Ele quer falar com John o quanto antes. As sobrancelhas emaranhadas de Don saltaram para cima, e sua boca se abriu numa expressão quase cômica. Eu acho que... Ele se levantou e levou uma das mãos em concha à boca. Chucky, meu garoto. Segure as pontas aqui. Preciso levar a senhora até o outro lado para falar com John. Ela quer dar uma olhada naquela asa quebrada dele. Senhor Leviston? Senhor Leviston, eu não acho que... Um puxão em seu anzol distraiu Chunky. A ponta de sua vara se curvou na direção da água. Ele a olhou com irritação, então tornou a virar os olhos para Harper e Don Leviston. Senhor Leviston, é melhor o senhor esperar antes de ir a qualquer lugar. Primeiro preciso pedir autorização para a mãe Carol. Don jogou a vara de lado, segurou Harper pelo braço e começou a ajudá-la a subir no barco a remo. Já está autorizado. Se não mama Carol nunca teria nem deixado a enfermeira descer até aqui. Agora, eu não vou deixar uma porra de uma mulher grávida de 8 meses tentar remar sozinha até o outro lado neste mar agitado. Senhor Leviston. Senhor Leviston, o senhor precisa esperar um pouco, disse Cargill, dando um passo em direção a eles, mas sem largar a vara de pesca, agora curvada num longo arco parabólico, com a linha esticada na ponta. Você pegou alguma coisa, Chucky, exclamou Don, subindo no barco também. Não se atreva a perder esse daí, é o jantar de Ben Patchett que está na sua linha. Quando tiver puxado o peixe eu já vou ter voltado. Don se curvou na direção dos remos, e o barco se sacudiu ao dar um tranco para longe do cais. Enquanto ele os fazia deslizar pela água, inclinando o corpo inteiro para frente e depois se projetando inteiramente para trás, fazendo os remos se chocarem contra os anéis de ferro e mergulharem na água, Harper lhe contou o que sabia. Quando chegou a parte sobre Carol ter armado a morte de Harold, Don fez cara de alguém que acaba de sentir o cheiro de algo podre. O que era mais ou menos o caso, supunha ela. E foi Ben Patchett quem apertou o gatilho para ela? Pelo visto, sim. Ele fez que não com a cabeça. O quê? Até acredito que Ben teria atirado no gordinho malvado para ela. Ben Patchett é capaz de se convencer a fazer praticamente qualquer coisa em nome da proteção das porras dos seus. Mas não consigo vê-lo chamando um bonde da cremação para pegar Harold. Isso poderia ter saído errado de muitas maneiras. E se Harold tivesse contado sobre a colônia Vindon antes de Ben ter uma chance de atirar nele? E se o bonde da cremação estivesse fortemente armado e houvesse resistido? Não. Carol eu posso ver fazendo isso. Ela é uma histérica. Não pesa as consequências dos seus atos. Mas Ben tem uma mente cuidadosa. Ele é metade policial, metade contador meticuloso. Talvez Carol tenha chamado o bonde da cremação antes, e só depois falado com Ben sobre o seu plano. E aí ele foi obrigado a tentar consertar a confusão dela. Don aqueceu com um ar sombrio. Você ainda não está convencido. Nem um pouco, respondeu ele. Por que não? Porque não é ela quem está com as porras dos celulares, disse Don. Quem está é o Ben. Como ela iria chamar alguém? Como sequer saberia quem chamar? Don deu um último puxão nos remos e fez o barco a remo atracar na lama. Saltou e amparou Harper quando ela se levantou. Meu Deus, como a sua barriga cresceu de repente, comentou. Estou gostando, disse ela. Pareço uma bobalhona, não consigo correr, nem consigo vestir nada a não ser calças e suéteres de moletom super hiper grandes. Mas gosto da ideia de estar tão grande que consigo pisotear com facilidade os seres menores. Não quero lutar com meus inimigos, quero esmagá-los com a minha gigantesca barriga. Don estreitou os olhos para trás em direção à margem, mas estava escuro demais para qualquer um deles ver o que Chunky Cargill estava fazendo. Ele então olhou para o topo do aclive para lá do abrigo. Esta colônia está prestes a virar uma porra de um hospício.
Não acho que alguém vá sentir a minha falta durante umas poucas horas. Quero aproveitar que estou aqui para dar uma checada no veleiro. Ver se ele está em condições de navegar. Talvez até o ponha na água. Ele baixou os olhos outra vez para a barriga dela. Se eu pudesse escolher, estaríamos no mar amanhã à tarde. Esse bebê não vai esperar, e talvez precisemos de uma semana ou duas para subir a costa. Vá lá examinar o veleiro. Eu posso voltar remando com o Sr. Rockwood. Dom a acompanhou até a porta do abrigo com a mão no seu cotovelo, como se ela fosse uma inválida convalescente. O bombeiro veio abrir usando uma calça de pijama de bolinhas e seu casaco de borracha preto e amarelo por cima de uma camiseta encardida. Estava faminto, suado, precisava fazer a barba e cortar os cabelos e exalava um cheiro de fogueira. Harper lutou contra o impulso de enterrar o rosto no seu peito. Lázaro acabou de se levantar da porra da tumba, disse Dom. Quase tremia de prazer, e seu rosto grande e marcado estava rosado. O pai acordou. Pediu para falar com você. Quer ver você, e depois quer ver a Carol. Tem um sermão a fazer para a filha. E Johnny, vou te dizer uma coisa. Eu acho que dessa vez o sermão dele talvez tenha algum fogo e enxofre. O bombeiro coçou o pescoço cabeludo de um jeito distraído enquanto olhava alternadamente para Dom e para Harper. É melhor eu vestir alguma coisa, falou. Harper imaginou que ele fosse fechar a porta para poder pôr uma calça melhor e quem sabe um suéter. Mas em vez disso ele olhou em volta, numa espécie de estupor, até dar com seu capacete pendurado num prego junto à porta. Cravou-o com firmeza na cabeça e suspirou de alívio. Olhou-se no quadrado de espelho pregado ao lado da porta, virou o capacete 2 imperceptíveis centímetros para a esquerda, e seu rosto se acendeu, radiante. Pronto. Perfeito. Vamos lá? Dom vai ficar aqui na ilha. Ele vai pôr o veleiro na água. O bombeiro pareceu mais espantado com isso do que com a notícia de que pai Sorey estava consciente. Imagino que vocês vão partir o quanto antes. Não cedo demais, disse Harper depressa. Até o final da semana, se eu puder dar meu pitaco, disse Dom. Esse neném não vai esperar até o momento mais conveniente se apresentar. Ele está vindo. Ela só tem mais 4 semanas, no máximo. Quanto antes levarmos a enfermeira Viloves para a ilha da Martha King e o hospital de lá, melhor eu vou me sentir. Mas isso não é nem metade da história. A enfermeira acha que Carol Sorey talvez vá conosco. Quando a notícia do que ela fez se espalhar, ela talvez queira ir embora enquanto ainda está no comando, antes de eles a pregarem num poste. O bombeiro tornou a virar os olhos para Harper, e a encarou com um olhar que havia passado de enevoado para fascinado em muito pouco tempo. O que ela fez? Quero dizer, além de usar punições do século XIX para seus inimigos, manter Harper confinada na enfermaria e ameaçar raptar seu bebê? 2 palavras. Don Remexiu as sobrancelhas peludas. Harold Cross, Pora. Eu conto no barco, disse Harper. 22. Ele achou um absurdo pensar que ela iria remar sozinha para fazê-los chegar à margem. Eu sento na esquerda, falou. Usar o braço esquerdo não dói. Você senta na direita. Vamos remar os 2 juntos. Nunca vai dar certo. Nunca vamos conseguir o mesmo ritmo. Só vamos ficar girando em círculos juntos. Ah, não vai ser tão ruim assim. A gente está fazendo isso há meses. Ela o encarou com raiva, pensando que ele estivesse zombando dela, mas ele já estava se curvando em direção à proa do barco e o empurrando para dentro d'água, e ela teve de ir até o seu lado para ajudar. Uma grávida de 8 meses e um homem se recuperando de várias fraturas nas costelas. E pensar que Carol tinha medo deles. Quando chegaram à parte rasa, ela subiu no barco pela lateral, em seguida esticou os braços por cima da murada para segurar as mãos dele e puxá-lo atrás de si. Suas botas de bombeiro chiaram ao encostar no casco, tentando ganhar aderência, e ele bateu com o pulso machucado, o que fez seu rosto empalidecer. Remexeu-se para se acomodar no banco ao lado de Harper, e ela fingiu não vê-lo enxugando lágrimas dos olhos com os polegares. Estendeu a mão, e delicadamente ajeitou seu capacete. Eles começaram a remar, inclinando-se para frente e para trás, lenta e cuidadosamente, encostando os ombros um no outro. O barco rangia e deslizava por cima da água na noite. Me conta sobre o Harold Cross, pediu o bombeiro. Ele escutou com a cabeça inclinada enquanto Harper contava a história outra vez. Quando ela terminou, disse, Harold não tinha muitos amigos nesta colônia, mas eu concordo. Quando ficarem sabendo que a Carol fez, que ela chamou o bonde da cremação para vir pegá-lo e tal, bem, vai ser o fim da linha para ela. Na verdade, mandá-la embora com você é um grande ato de misericórdia. É fácil imaginar que pudesse ser bem pior. Ela vai vir comigo, disse Harper. E você vai ficar aqui. Sim, eu tenho que ficar. Pai Sorey vai estar fraco demais para cuidar da colônia sozinho. Acho que é por isso que eu estou sendo chamado para ficar à cabeceira dele. Estou sendo convocado. Sua boca se retorceu numa careta azeda. De todo modo, você não iria embora. Precisa cuidar do seu fogo particular. Ninguém mais entenderia. Você deveria deixar ela se apagar e ir embora comigo. Harper descobriu que não conseguia olhar para ele ao dizer isso. Teve de virar o rosto em direção ao mar. O vento soprava espuma na crista das ondas, e ela podia fingir que a água em seu rosto eram respingos. Aqui não é seguro. Faz tempo que não é. Eles vão achar a colônia Vindam. O homem de Marlboro e o meu marido, ou homens iguais a eles.
Mais cedo ou mais tarde. Ela pensou nos sonhos. Pensou em Nelson Irish de suéter estampado com bengalas de doce todo sujo de sangue, sorrindo num rosto sem pele, e estremeceu. Não acreditava num futuro fixo, nem em premonições. Não acreditava na estação de rádio paranormal do Homem de Marlboro, embora lhe parecesse uma baita sorte ele ter aparecido no dia exato em que ela resolvera voltar para casa. Mas acreditava no inconsciente, e acreditava em prestar atenção quando este começava a emitir alertas vermelhos. Ela havia deixado Nelson vivo, estava quase certa agora, e isso era uma notícia ruim para todos eles. Mesmo que Nelson jamais se recuperasse para conduzir os incineradores do litoral até a colônia, seria alguma outra coisa. Só era possível esconder uma pequena aldeia por um tempo limitado. Eles flutuaram à deriva. Tinham parado de remar. Após alguns instantes, depois de algum sinal silencioso e mudo entre os dois, pegaram os remos e recomeçaram a avançar. Vou levar Nick e Ellie comigo, disse ela. Independentemente do que acontecer com a Carol. Eu amo aquele menino. Vou levá-lo para algum lugar seguro, mais seguro do que aqui. Ótimo. Você sabe que a Sarah gostaria que você fosse junto. Iria querer que você cuidasse deles. Você sabe que eu não posso. O velho vai precisar da minha ajuda aqui. Então venha assim que ele melhorar. Vamos ver, disse ele, de um jeito que significava não. John. A vida dela acabou. A sua não. A vida dela não, acabou, sim. Ela mesma disse. Você está mantendo a Sarah prisioneira, presa dentro de uma lata enferrujada. É como a Carol, que me deixou o inverno inteiro trancada na enfermaria. Ele se virou para ela de repente, com o semblante deformado pela dor. Que babaquice sem pé nem cabeça. Eu não sou nada igual a... E como é que a Sarah poderia me dizer alguma coisa? Ela é um ser de fogo. Não consegue me dizer o que quer nem o que sente. Ela perdeu a capacidade de falar quando perdeu o corpo. Não perdeu, não. Não sei o que é pior, você mentir para mim ou mentir para si mesmo. Eu ouvi você gritar com ela. Já faz tempo, no outono. Ela já pediu que você a deixasse se apagar. E como é que, na língua dos sinais, ela é pelo menos tão fluente quanto você. Ambos tinham parado de remar, embora já pudessem ver o cais. John Rookwood Tremia. Sua espiazzina. Ouvindo as minhas, me poupe das suas insinuações paranoicas. Você estava bêbado. Dava para ouvir na sua voz. Do jeito que estava gritando, qualquer um teria ouvido a 1 quilômetro de distância. Algum terrível embate estava se travando nos músculos sob o rosto dele. Ele não parava de contrair e relaxar a mandíbula, e respirava de um jeito estranho. Está na hora de deixar aquele fogo se apagar, John. Está na hora de deixar sua ilha para trás. A Ellie e o Nick ainda estão neste mundo, e eles precisam de você. Eu também preciso. Nunca vou poder ser a Sarah, nunca vou poder ser o que ela significou para você, mas mesmo assim posso tentar fazer valer a pena para você. SHHH, disse ele, olhando para o outro lado e piscando por causa do choro. Que coisa mais horrível de dizer. Não se atreva a se desvalorizar. Você acha que eu não amo você loucamente, enfermeira Viloves? Você, essa sua barriga de grávida ridícula, essa sua estranha obsessão pela Julie Andrews? Mas é que eu detesto a deslealdade que existe nisso. A repulsiva deslealdade no fato de estar vivo quando ela não está, completou Harper. Seguir em frente. Isso. Exatamente isso, disse ele, e baixou o queixo até o peito. Lágrimas pingaram da ponta do seu nariz. Se apaixonar, que coisa horrível. Não sei se isso tem algum mérito, mas eu tentei me envolver o mínimo possível com você. Ver você o menos possível. Não só porque eu não queria me apaixonar. Eu também não queria que você se apaixonasse. Tinha consciência do quanto poderia ser difícil para você resistir ao meu charme. A gente acaba mesmo dominado por você, disse Harper. Você parece até o esporo.